Praise the Lord, my lords, the mightiest, Louvado seja o prophets Senhor, of the meus Lord. senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Well, blessed people, the Lord Jehovah has Bem, spoken povo with me. abençoado, o Senhor Jeová The falou Lord comigo. God Almighty, O Senhor the Deus tremendous God of Israel, Todo-Poderoso, o tremendo Jehovah Deus de Elohim, Israel, my friend, Jeová Yahweh, Elohim, meu amigo he has spoken Yahweh, with me. ele falou And comigo. in this conversation, E the Lord nesta has again conversa, spoken with me about the o Senhor meeting coming novamente to Bomet. falou comigo a respeito da reunião que está vindo a Bomet. The last Nós nos lembramos conversation muito the Lord bem had with you a última today, conversa que o Senhor teve com was vocês about hoje the blind eyes opening, foi the a respeito dos baby, olhos cegos the very abrindo light skin, I think it's e a a girl, este it's bebê a girl, de pele bem very clara, light eu acho skin, que é uma menina, a girl, uma pele very muito light skin, clara, uma menina com uma pele muito clara. probably about, is it 3 to 5 Provavelmente years, I don't know the por exact volta age, de 3 a 5 anos, eu não sei a idade exata, mas era totalmente cega e ela pode enxergar agora, ela pode virar o seu rosto e olhar para mim, ela estava do meu lado no altar em Bomet, da grande, mega, super glorioso serviço de cura do Senhor. E então nós também vimos os muitos outros cegos e aleijados que o Senhor. E então, imediatamente depois disso, o Senhor agora me mostrou pessoas que são aleijados e eles são mancos e aleijados que não foram curados. Eles estão vindo, alguns andando com as suas muletas e as suas bengalas. E o Senhor disse, eu vou alinhá-los. O Senhor está comandando os seus servos para alinhar os aleijados e os mancos também em Bomet. Então, quando eles alinharem os cegos primeiro, então os surdos segundo, então o Senhor está dizendo, alinha também os aleijados e os mancos. E então eu os vejo alinhados, e enquanto eu passo por eles com Yahweh, eu ando com o Senhor Deus Ele mesmo. E a sombra dele toca neles, eles estavam começando a andar e tornou-se muito caótico lá. Então o Senhor está dizendo, alinha os aleijados e os mancos, e os paralíticos também, em Bomet. Então, Bomet vai ser um avivamento tão histórico. Isto é muito sério, o que o Senhor tem falado a respeito de Bomet. A grande, mega, histórico serviço de cura que está vindo a Bomet. E o Senhor está dizendo, alinha-os. E então, ele anda lá, eu ando com você lá. E a sua sombra, que é a minha sombra, vai tocá-los e vai levantá-los do chão. Então vai ser um tempo muito histórico na vida da igreja. Vai ser um dia muito importante, um grande momento. E lembre-se, será apenas um dia de serviço de cura. O serviço de cura será apenas um dia. Mas eu ainda estou falando com o Senhor, porque eu estarei lá. Então a presença dos dois profetas de Deus lá no segundo dia pode também levantar alguns aleijados no segundo dia. O segundo dia é um dia muito oficial, é o dia do protocolo, de observância do protocolo dos líderes de governos que estarão lá. A liderança estará lá, então será ao vivo na TV, então é um dia de protocolo, um dia formal, um dia oficial, de funções oficiais, um culto de ações de graças. Nós seremos trazidos diante do Senhor, que vai acontecer em Bomet. Então, como o Senhor tem conduzido este país, especialmente durante as eleições e tudo isso, e como que o Senhor me fez ficar de pé em Jamboree Grounds e decretar paz com a boca do próprio Senhor. E então, o que foi a profecia da violência e derramamento de sangue e genocídio, agora reverteu-se, foi revertido e houve uma transição pacífica que foi um grande exemplo para todos nós globalmente. Mais histórico por aquilo que, considerando aquilo que o Senhor tinha falado antes, a profecia do que estava vindo.
Então, o segundo dia vai ser muito formal, sim, com discursos dos líderes, da liderança. Entretanto, o primeiro dia é apenas um dia de serviço de cura. O Senhor está dizendo, alinhem até mesmo os aleijados e os mancos e os paralíticos, e então anda lá, porque eu andarei com você e a sua sombra vai tocar neles, porque é a minha sombra que vai tocá-los. E então eles vão levantar e andar. Então é isso que o Senhor falou hoje de uma maneira muito, muito séria, povo abençoado. O Senhor Todo-Poderoso agora vindo abertamente para trazer graça, porque a hora já mudou na igreja para trazer esta tremenda graça para o seu povo e para a igreja. E lembre-se que isso é muito maior. Então, em Bomet, nós sabemos muito bem que tem a primeira onda de serviço de cura, onde o Senhor vai me trazer na reunião. Então ele vai andar com seus 2 servos dentro da reunião. Será um grande momento, quando aleijados vão levantar de todas as direções e andar, e vai ser muito caótico. E então os cegos enxergarão, os surdos ouvirão, paralíticos vão andar, lesões da coluna vertebral, órgãos internos, diabetes, hipertensão, câncer, HIV, AIDS, leucemia, será um tremendo uma tremenda cura que quando o Senhor nos trouxer com a sua tremenda glória dentro do campo da reunião. É muito impressionante que os antigos profetas de Israel apareceram. E aqueles de vocês que estão ensinando, eu acho que era um pequeno estudo bíblico que eu tive com a equipe interna do escritório central 3 a 4 dias atrás, durante o jejum. E naquele estudo bíblico eu mencionei para eles como que a igreja primitiva é um mistério, os 7 semanas de Daniel. Então, o Senhor menciona o povo de Deus. Sim. Ele menciona o povo de Deus, porque ele diz o seu povo e a sua cidade santa. Ele não menciona a igreja. Então, depois disso, então o Senhor para o relógio na semana 69, então ele introduz a igreja dos gentios. Enquanto ele segurava, ele deixou de lado a agenda para o seu povo da aliança, que isso é a agenda que você vê em Daniel nas 70 semanas de anos. Então, é como ele vai trazer de volta e vai restaurar o trono de Davi. O trono de Davi sobre o qual o Messias vai reinar, o grande filho de Davi. Se você tiver uma chance de ler o livro de 2 Samuel, capítulo 7, se nós tivermos uma chance de ler algum dias, 1 Crônicas, capítulo 17, do 11 ao 14, então você vai entender do que é que ele está falando lá. Ele está falando de vir para restaurar o trono de Davi. Vocês sabem que o eterno reino de Deus é estritamente baseado no reino de Davi. Vocês sabem que no final, quando nós entrarmos no estado eterno, já diretamente do tempo quando entrarmos na era milenar, no reino milenar, Israel vai ser exaltado novamente, vai estar no centro da agenda espiritual na terra. Agora o Senhor os deixou de lado porque o Senhor está lidando com uma agenda de cada vez. O Senhor não pode misturar. Eu gostaria que vocês estivessem naquele estudo bíblico, e eu quero trazer isso à conferência em Bomet. Normalmente o Senhor lida com uma agenda de cada vez. É por isso que quando Ele envia os seus 2 mega profetas, esta é a agenda deles naquele tempo. E quando ele os envia para a igreja dos gentios, eles colocam de lado a agenda de Israel neste tempo, porque o Senhor não mistura a agenda de Israel e a agenda para a igreja dos gentios, de forma nenhuma. É por isso que você vê muito claramente que o Senhor que está governando Israel, como que ele vai restaurar o trono de Davi, sobre o qual o grande filho de Davi, o Messias, vai governar para sempre. Ele vai se sentar naquele trono e reinará para sempre. Somente o imortal, não era Salomão, somente o filho imortal de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando o Senhor está lidando com a agenda para Israel, usando estas diferentes leis, ele não usa as mesmas leis com as quais ele está lidando
com a igreja dos gentios. Agora as leis da graça estão operando. E depois, até mesmo os seus profetas, vocês podem ver que eles têm um único foco, a igreja dos gentios. Quando eles terminarem e a igreja for levada, agora eles serão levados para Israel. O Senhor nunca mistura as duas agendas ao mesmo tempo, vocês têm que observar isto. E é por isso que os profetas de Israel agora estão focados na igreja dos gentios. É por isso que você vê que a nuvem de Deus está vindo, porque os profetas de Israel estão deste lado. A nuvem de Deus vem deste lado. Onde eles estão, deste lado da igreja dos gentios, do mundo dos gentios. E quando ele vem ao mundo dos gentios, você vê que ele não toca no solo. Ele fica em cima, ele vem em cima. Então, se ele quer repousar, ele repousa sobre os seus profetas. Ele repousa sobre a cabeça deles, porque eles pertencem a Israel. Mas, quando os dois profetas de Deus chamam ele para vir e defender as bordas, as fronteiras de Israel, ele toca no chão e ele anda sobre o solo. Você ouve? Você ouve ele andando através da fronteira de Israel. Então, ele estava na fronteira de Israel e do lado de fora, ele estava do lado sírio, ele não entrou em Israel. Simplesmente quando seus profetas chamaram para defender Israel, ele não entrou em Israel, simplesmente porque a agenda dele agora é para a igreja dos gentios ainda, até a igreja ser arrebatada. Então, ele vai se voltar para Israel para agora trazer à tona a salvação de Israel, o avivamento de Israel. Se você ler o livro de Romanos capítulo 11, se você ler Romanos 9, 10 e 11, eles são muito chaves, esses capítulos. Ele fala sobre a agenda de Deus para Israel. Esta é a glória, a aliança, o Senhor que falou pelos profetas. Então é por isso que se você ler Romanos capítulo 11, você vê que ele diz que quando ele se voltar para eles, quando ele se voltar para eles, em um dia, haverá um único dia quando todo Israel será salvo. Um dia. Mas agora, os dois profetas estão ocupados, os profetas de Israel estão ocupados com a igreja dos gentios. Ele não vai misturar a agenda de Israel com a igreja dos gentios. Não, de forma nenhuma. É por isso que você vê que Israel está praticamente absente agora, fora deste mover de Deus. Ele trouxe os israelitas, os povos judeu de Israel, dos Estados Unidos, eles se comunicam conosco, mas isso é um símbolo para fazer vocês entenderem que depois disso ele vai voltar os seus servos para Israel. Isso é o maior entendimento de que até mesmo Israel há uma porção desta visitação para eles quando a igreja sair, quando a igreja dos gentios, a missão com ela acabar. Então, agora mesmo, as leis da graça que cobrem a igreja dos gentios, elas não vão governar Israel. Se você ler o livro de Romanos 11, então ele diz que quando ele finalmente se voltar para Israel, para a libertação e salvação de Israel, o avivamento de Israel, então eles vão aceitar Cristo. Então ele diz que haverá um dia em particular, se você ler no capítulo 3, no versículo 3, haverá um dia quando ele vai purgar todo o pecado de Jacó e de Israel, então eles serão salvos. E naquele tempo ele diz em Romanos 11 que ele vai usar as leis que governam os patriarcas de Israel. Ele agora os ama ele ama Israel de acordo com os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor nunca mistura as duas leis para Israel e para a igreja dos gentios. Quer dizer, eu não sei porque eu estou pondo isso no contexto. Essa conversa é para a conferência em Bomet, mas de qualquer forma, é por isso que vai ser muito poderoso um dia de serviço de cura que vai acontecer em Bomet. E naquele serviço de cura que vai acontecer em Bomet, o Senhor agora comandou que quando eu alinhar os cegos, então será a primeira parte, a primeira onda, quando o Senhor traz os seus dois profetas para a reunião. Esse é um tempo muito tremendo, qualquer coisa pode acontecer. Até um terremoto, não sei se o terremoto aconteceria lá, quando o Senhor traz os seus servos na reunião. E então, há aleijados levantando de todas as direções, é muito caótico sempre.
os aleijados andando deste lado, cadeiras de rodas levantadas. E então, os olhos cegos abrem, os cegos, os surdos, os mudos, câncer, tumores, HIV, AIDS, leucemia, diabetes, hipertensão, lesão da coluna, órgãos internos, falências renais, tudo ao mesmo tempo, porque é um tempo tão monumental com a astronômica, o som do Senhor atinge a reunião. Mas depois disso, normalmente o Senhor tem uma maior compaixão sobre os seus servos, porque eles têm um peso. Ele colocou um peso. No sonho ele disse, veja, eu coloquei todos os aleijados, cegos e surdos sobre os seus ombros agora. E então, naquele tempo, o Senhor, através daquele peso de compaixão, ele conduzirá os seus servos para agora chamar os cegos para alinhar-se, porque eles temem que se eles forem embora, porque já a primeira onda já seria suficiente, já será uma reunião bem sucedida, muito poderosa, estariam prontos para ir para outro país. Mas por causa da grande compaixão que os profetas do Senhor têm, ele diz, se você sair desse lugar, ainda não é suficiente, ainda tem muita pessoa aqui. Então, se você alinhar essas pessoas aqui, se você não alinhar, eles vão voltar para casa ainda cegos, surdos e aleijados. Então, normalmente, nesses dias, há uma grande colheita de almas, como acontece em Menengai 5, em Jamhuri Grounds e também em Maputo. Então, em Bomet também haverá aquele momento quando, depois da primeira onda de grandes curas, então os dois profetas do Senhor vão chamar todos os cegos para se alinhar em ordem. Então haverá um grande número de olhos cegos e eles vão andar com a sombra do Senhor Yahweh, o eterno Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo. Depois disso eles vão aliar os surdos e haverá muitos deles. Depois disso, o último grupo agora será os aleijados. Ele me mostrou isso hoje, alinhando os aleijados e os mancos e colhendo muitos deles. E então, naquela reunião vai chegar ao fim. Então, a próxima reunião vai ser muito formal, mas eu pedi ao Senhor que, já que nós estamos lá, a presença dos dois profetas ainda estarão naquela reunião no dia 2. Então, a glória do Senhor também deve levantar alguns aleijados e cegos, aqueles que não estavam no serviço de cura no segundo dia, mas ainda a autoridade do Senhor, o poder, que os seus dois mega profetas, os seus gloriosos servos estarão em Bomet. E vocês viram na Cura Menengai 5, olhos cegos abriram até mesmo durante a conferência. Então, no próximo dia, o terceiro dia, será uma conferência que é muito, muito importante. Vocês já ouviram coisas que o Senhor tem falado desde Menengai 5. A tremenda visão da besta que foi ferida na cabeça. E então, depois disso, o Senhor Deus imediatamente falou também a respeito do lar eterno dos justos. Então, essa é uma grande mensagem. Então, ele finalizou, coroou com a visão do púlpito do céu, quando ele desceu o púlpito com a mão do Senhor e a minha mão, quando ele o restaurou. Então, a mensagem da glorificação, a promessa da glorificação. Então, aquela conferência vai ser muito extensa. Ninguém pode perder esta conferência. Mesmo que você esteja em outras igrejas, tenha certeza de que vocês estarão lá. Temos que ter assentos suficientes lá. Mas o Senhor falou desta grande visitação que está vindo a Bomet. Então, Bomet agora é o centro da conversa do trono de Deus no céu. Os emissários celestiais, os emissários que agora estão enviados para mim, estão falando de Bomet 7 dias por semana, 24 horas por dia. Muito poderoso. Essas são as marcas e as pegadas do avivamento. Como que este avivamento começou? Como que quando o avivamento começou, nós fomos por toda esta nação. Nós tínhamos acabado de chegar de Uganda e nós estávamos agora em Sony. E então, Senior Neret veio e disse, será que o senhor poderia nos dar uma oportunidade? Porque nós ouvimos que o senhor está indo estabelecer este avivamento em outro lugar, ou Estados Unidos, ou Canadá. Nós ouvimos que o senhor está prestes a sair e estabelecer este avivamento em outro lugar. Eles disseram, por favor, será que o senhor poderia dar uma chance ao Quênia? Então aconteceu aquela reunião em Bomet, então começou Kapkatet, Kericho, então novamente voltou, porque a primeira reunião foi em Kisumu, e então Kakamega
Uganda, e então Bomet agora, Kapkatet, Kericho, então nós começamos a ir através de toda a nação. A gênesis deste revival, deste avivamento. Então, nós voltamos atrás para olhar as pegadas do Senhor. Então, esse é um tempo muito histórico em Bomet. Mas o que nós sempre queremos que o Senhor não revelou para vocês sobre Kahúria. Então, por muito tempo, enquanto ministrávamos para vocês, vocês não sabiam que finalmente vocês iriam saber. Nós não queríamos que vocês soubessem disso, porque assim as pessoas fariam o que eles quisessem. Caluniadores fariam o que quiserem, mas agora que Kahúria foi revelado, eu não queria, porque eu quero que os caluniadores entrem na glória, mas agora, se eles ouvirem isso, eles podem se arrepender e então entrar. Nós não queríamos que isso acontecesse, nós queríamos que assassem no inferno. Nós não queríamos isso, mas você vê que na visão de 2017, janeiro de 2017, naquela visão de 15 de janeiro do ano de 2017, quando o Senhor me mostrou a igreja sendo levada na glória, os gloriosos degraus aparecem, lembra que quando eles sobem lá, nós estamos na porta, por volta de 30 pés da entrada da nuvem. Então você pode dizer, se você sabe no Espírito, você pode dizer que eles estarão lá na entrada destes profetas. Então, por volta de 30 pés da grande nuvem, quando os gloriosos degraus descem, então eles estão subindo e nós estamos lá na porta. Mas você vê que Moses Kahúria trouxe isso à tona. Nós não queríamos que o Senhor fizesse isso. Por muitos anos, nós não queríamos que vocês soubessem que nós éramos dois. Muitas vezes nós falávamos, por favor, Senhor, não faça isso, ele vai ser muito complicado, eles não vão entender isso. E o Senhor dizia, não, mas este é o tempo que agora você tem que ir e falar para eles que vocês são dois. É por isso, quando você recebe a profecia de 2011 na estrada, então você vê como que nós tentávamos dizer para vocês, tentando fazer vocês entenderem, até que o Senhor permitiu vocês, um após o outro, em grupos, começarem agora a ver com seus próprios olhos abrindo, para ver que eles são dois. Mas nós queríamos que vocês soubessem o que Kahúria revelou. Por muito tempo nós deixamos vocês fazerem o que vocês querem. Brincarem, caluniar, brincar com isso, e aqueles que eram sérios tomaram seriamente, até que um dia agora, repentinamente, ele te agarrou. Naquele momento. Mas desde que ele disse, então que assim seja. Então vai ser muito grande em Bomet que as pessoas se arrependam. Vai haver uma grande visitação e então a segunda conversa que o Senhor teve comigo é a reunião que vai acontecer na Costa do Marfim. A reunião que acontece na Costa do Marfim, eu vi esta reunião, eu já vi o mover, enquanto nós estamos nos movendo, então as vestes, nós vamos parar em um lugar, o lugar onde nós passamos, as pessoas estavam se refrescando. Eu vi a visitação do Senhor na Costa do Marfim, eu já vi que eu cheguei na Costa do Marfim, os dois profetas chegaram, e há uma comitiva que viaja conosco, e nós chegamos a um lugar de descanso, as pessoas vão se refrescar, uma missão muito poderosa, os veículos, eu vejo os veículos que eles usam com as bandeiras, as grandes banners que eles colocam atrás das janelas do carro. Então o Senhor também estava falando de outras nações, talvez agora seja o tempo dos mega servos do Senhor começar a ir para outras nações. O Messias está vindo. Que todos que têm ouvidos se arrependam e apartem-se do pecado e se preparem para a gloriosa vinda do Messias. Acaso não falou o Senhor com esta geração? Obrigado. Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado novamente. Quando o Senhor alinhar os aleijados, vai chamá-los para alinhá-los. Eu vejo aquele que vai liderar é o que tem a bengala. Aleijados. As pernas aleijadas.
Ele pega um pedaço de uma vara de uma árvore, ele usa como uma bengala. E ele anda diagonalmente, ele põe esta vara. Então ele está usando uma camisa marrom enquanto estão vindo para se alinhar. Eu vi este jovem com uma camisa marrom que vai estar liderando lá, ele está vindo para se alinhar em Bomet, ele vai ser o primeiro da fila. Então, todos eles, os paralíticos, alinhados lá, então eu vou andar lá e a minha sombra vai tocar lá, diz o Senhor Todo-Poderoso. Obrigado.